Eu vou demonstrar agora como nós faremos um selo, um recurso muito utilizado nas lógicas de programação. Estou considerando todas as entradas com pulsadores normalmente abertos e vou utilizar X1 para ligar, X2 para desligar. Então aqui eu fiz a seguinte situação: coloquei X1 aberto, ele estará no seu estado normal, fisicamente normalmente aberto, e LD X2 fechado, porque fisicamente na entrada digital da CLB é um pulsador aberto. Aqui eu coloco o contato fechado, ele já aparecerá acionado. Ele é quem vai fazer a função de derrubar esse selo. Ele vai interromper essa lógica de M0. E M0 manterá a nossa lógica. Fazendo aqui uma função ou com X1, simular. Veja que é um programa bem pequeno. Eu posso, senhores, diretamente em simular, e eu consigo já simular mesmo sem checar se há erros. Ou, se eu preferir, normalmente no programa maior, checo o erro antes, aqui em compile, check, para verificar se não tem algum erro de digitação, alguma coisa que interfira no meu programa. Mas assim sendo, vejam que X2 já aparece acionado quando eu estou simulando, porque eu coloquei um contato fechado. Então, para essa lógica da linha 0 acionar M0, só é necessário dar um pulso em X1. Então, eu vou forçar aqui. Vejam que eu forcei, acionei X1, depois desacionei. X1 acionou M0 e M0 mantém selado. Agora, eu dando um pulso em X2, então eu vou forçar ele a acionar, derruba esse selo. Fazendo aqui uma continuidade, eu vou utilizar essa informação, ou seja, eu nomeei aqui, conforme a sugestão de um companheiro, M0 como memória principal. Esse marcador está sendo utilizado como uma memória para dar continuidade ao meu programa, ser utilizado no acionamento de outras partes do programa. Então, eu vou utilizar aqui M0 para acionar Alt Y0. Eu nomeei aqui como motor 1. E esse mesmo M0 eu vou utilizar para acionar Alt Y1, aqui no nosso caso lâmpada 1. Então, agora fazer diferente, eu vou checar primeiro, vejo não tem erro, e agora eu vou simular o funcionamento. Então, aqui simular, veja aqui o contato que eu coloquei fechado, X2, como eu já afirmei, ele já aparece acionado. Eu dou um clique, eu dou um pulso aqui em X1, forço X1 on, forço off, ou seja, ele não precisa ficar acionado, esse é o objetivo do selo. Então, X1 com LDI X2 acionou M0, M0 mantém o selo, e o M0 está acionando nossa saída Y0, que é o nosso motor, e o M0 está acionando nossa saída Y1, que é a nossa lâmpada. Agora, se eu der um pulso em X2, ele interrompe a lógica do nosso selo de M0 e desliga todas as cargas. Agora, fazer uma situação diferente, aproveitando a sugestão desse companheiro que fez um questionamento, para me colocar emergência para que ela também consiga desligar. Lembrando que uma emergência, por norma, ela deve ser uma chave normalmente fechada. Então, se eu estou com a entrada normalmente fechada, uma chave normalmente fechada na entrada digital da CLP, e por uma questão de organização, nós sempre devemos utilizar a primeira entrada da CLP como emergência, eu vou colocar aqui LD, no modo de simulação, LD, X0. Então vejamos, aqui eu incluí a emergência. Eu coloquei ela aberta porque fisicamente ela é uma chave normalmente fechada. Checar, não temos erro. Então agora simulando, vejam que a minha chave X0 não vem acionada diretamente, porque a simulação não tem entendimento sobre a entrada física da CLP. Diferente de quando eu testo com o próprio CLP, que ele já analisa o nível de sinal na entrada digital da CLP. Então, nesse caso, eu vou dar um duplo clique aqui, vou forçar nossa entrada X0 a ficar acionada. Agora que eu vou dar um pulso em X1, vou colocar aqui um pouco, X1
aciona o nosso selo M0 e o M0 mantém as nossas cargas. Posso desligar através de X2 ou através de X0. Para desligar através de X0, que é a nossa emergência, eu só vou forçar OFF e ele interrompe o selo. Lembrando que para me simular o funcionamento eu tenho que forçar ON. Agora, fazendo outra situação, eu vou ligar nossas cargas e eu quero que essas cargas fiquem ligadas só por um devido tempo. Por exemplo, aqui 1 segundo, para ficar melhor para simular 2 segundos. Então eu vou utilizar LDM0, a mesma informação do nosso selo, acionando Alt T0, nosso temporizador 0, K, porque eu trabalho com sistema decimal, escolhi trabalhar aqui com sistema decimal, K20, ou seja, 20 décimos de segundo. Então nosso temporizador T0 vai temporizar 20 décimos de segundo, 2 segundos e seu contato acionará. Como eu quero que ele desligue as nossas cargas, então eu vou colocar aqui como fechado, LDI T0, ele já vai aparecer acionado e quando ele terminar de temporizar, ele vai abrir aqui no nosso selo, nesse ponto. Verificando aqui, não tem erro, então agora eu vou simular novamente, lembrando, o temporizador já vem acionado, porque eu coloquei o contato fechado e ele não temporizou ainda. X2 já vem acionado, porque eu coloquei um contato fechado, considerando que nós temos um pulsador normalmente aberto na entrada física da CLP. E a emergência eu tenho que forçar ela a ficar acionada, pois eu estou considerando que estou trabalhando com a chave normalmente fechada. Aí aqui eu coloquei um contato aberto. Então eu vou dar um pulso em X. Vou dar um pulso em X1. Veja que ligou as nossas cargas, o temporizador temporizou. Vejam que eu estou simulando de forma errada, a gente tem que ter um bom entendimento sobre a simulação. Eu dei um pulso em X1 e continuei com ele acionado, então eu tenho que desligar o X1, assim o nosso temporizador consegue interromper o funcionamento. Antes, ele não consegue interromper porque X1 continua pressionado, ou é como se estivesse pressionado. Então eu dou um pulso em X1 e desaciono. Aí o nosso temporizador consegue desligar. Vejam novamente, eu dou um pulso em X1 e desaciono. Igual acontece fisicamente no pulsador. O temporizador termina e derruba o nosso selo. Vejam novamente. Ok, assim nós concluímos.